A graça e a paz. Eu tenho visto nas mídias sociais, e com certeza você também deve ter observado, muitos irmãos, irmãs e até pastores se dizendo profetas e revelando profecias que têm recebido da parte de Deus com relação a esse tempo que nós vivemos, né? Esse tempo de vírus, esse tempo tão difícil que nós, a igreja, vivemos. E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Primeiramente, responder se o coronavírus foi enviado por Deus ou não. Bem, nós não temos uma forma segura de saber. Nós sabemos que tudo o que acontece é com a permissão divina. Efésios 11:1 vai dizer que conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ou seja, nada acontece sem a vontade de Deus, nada acontece sem que Deus permita. Agora, dizer que isso veio da mão de Deus, nós não temos como saber. E a razão disso é porque nós não temos mais profetas na terra. E quando eu digo profeta, são aqueles que falavam em nome do Senhor, como nós tínhamos no Antigo Testamento, como Moisés, como Isaías, Ezequiel e por aí vai. Todas essas pessoas, elas afirmavam e diziam, olha, assim diz o Senhor. E aquilo sucedia conforme eles falavam. E no livro de Deuteronômio, nós temos até uma orientação para caso um profeta dizer algo e não acontecer, se isso ocorresse, nós não deveríamos temê-lo, porque o Senhor não falou. Agora, a Bíblia é bem clara que todos os profetas duraram até João. Mateus 11:13 vai dizer que todos os profetas profetizaram até João. A partir dali, acabaram seus profetas. João foi o último. E segundo Jesus, é interessante que ele foi o maior dos profetas. E ele não lançou nenhuma profecia. Não é interessante isso? A partir de João, nós tivemos os apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que receberam de Deus inspiração, alguns deles, para escreverem as Escrituras. E a partir daí, tudo que nós temos é a Bíblia. Não existe mais uma revelação de Deus a nível universal. Isso não existe mais. O que existe hoje é uma iluminação. Deus pode te iluminar num propósito numa decisão que você precisa tomar. Deus pode te iluminar e te mostrar uma direção, não só para você, mas para alguém que você esteja orando. Deus pode iluminar um pastor numa decisão que ele tem que tomar pela igreja. Isso é diferente de profecia. Nós temos um livro, que é a Bíblia, a qual é a nossa única prática de fé e regra, que já está selado, ele já está terminado. Se alguém que se diz profeta hoje disser, olha, assim diz o Senhor, isso daí tem peso de escritura, então deveria de ir para a Bíblia, mas a Bíblia já está selada. Olha o que diz lá no livro, de Apocalipse. Eu vou ler para você, porque diz assim, Apocalipse 22, a partir do versículo 18. Veja bem o que diz. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Acabou. Aqui termina o livro. Não há mais profecias a nível universal, a nível mundial. Eu não posso mais agora, e ninguém mais pode, dizer que algo vai acontecer com a humanidade, em nome de Deus, eu dizer, olha, isso vai acontecer com o mundo, isso vai acontecer aquilo, isso vai acontecer com o Brasil. Não acredite, porque tudo que era para ser revelado já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Aqui já disse que haveria fome, haveria terremoto, haveria pestes, que o amor de muitos se esfriaria, desculpe. Tudo isso já foi escrito e predito. Eu não posso acrescentar nada a nível mundial, porque agora o tempo dos profetas acabaram. Então, se você me perguntar, o coronavírus veio da mão de Deus, inclusive tem um artigo mais detalhado sobre isso no nosso site defendendoafé.com.br. Vai lá que você vai encontrar logo na página principal do site um artigo sobre isso. Não tem mais revelação a nível mundial, acabou. E a razão disso é que nós não temos mais profetas, conforme as Escrituras dizem que profetas duraram até João. Você talvez me pergunte, pastor, e apóstolos? Bem, apóstolos acabaram também quando morreu o último. Apesar de ter pastores que se intitulam apóstolos, esse termo é totalmente errado, porque para alguém ser apóstolo, ele precisaria ter um contato físico, pessoal, com Jesus ressurreto. Logo após a ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo disse que ele se via como um aborto, que ele foi o último dos apóstolos, o último a encontrar Jesus ressurreto. Então, esse termo também não é válido. Esse termo apóstolo também não temos mais. O que nós temos hoje são as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo de Deus, que nos dá o entendimento e, quando necessário, ilumina as nossas mentes a nível horizontal, com outro irmão, ao tomar uma decisão, a nível pessoal, mas não a nível mundial. Isso não ocorre mais. A conclusão, então, cabe a nós apenas acreditar nas Escrituras, ajudar-nos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, sermos bênçãos uns pelos outros e louvarmos a Deus, tanto nos tempos fáceis quanto nos tempos difíceis, tanto nos tempos de bonança quanto nos tempos de tribulação. Então a resposta é: veio de Deus? Não temos como saber, mas com certeza foi com a permissão dele, com um propósito. Amém, querido? Deus abençoe, em nome de Jesus.